Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, um dia abençoado. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder um voto de confiança. Se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Aproveito o ensejo para pedir a todos vocês para vocês se inscreverem no canal secundário também, canal onde a gente está fazendo lives por conta de motivos de força maior, devido ao strike que a gente levou. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aí sobre a reapresentação do elenco do Vasco da Gama. Vamos falar sobre a situação política do Vasco aí, essa listagem aí da Eleja que está dando o que falar. Vamos falar aí da negociação, isso mesmo, um acordo que pode ser feito aí entre Vasco, Caixa Econômica e o sindicato dos atletas para o Vasco receber aquela última parcela do patrocínio da Caixa Econômica. E vamos falar aqui, obviamente, sobre a situação de reforços. Ontem, jogadores anunciados e jogadores conhecidos podendo retornar ao Vasco da Gama. Vamos lá, meus amigos. Com relação à reapresentação, os jogadores do Vasco se reapresentam hoje. Amanhã tem um compromisso muito importante frente à equipe do Fluminense. E eu acho que é decisão para o Vasco nesse campeonato carioca. A situação do Vasco ficou muito delicada após o empate com o Madureira. E o Vasco da Gama precisa se superar. O Vasco tem a obrigação de vencer o Fluminense. Esse jogo aí que promete ser o jogo mais difícil do ano contra a equipe do Fluminense. Bom, meus amigos, o técnico Marcelo Cabo precisa treinar muito a equipe do Vasco defensivamente. O posicionamento ali dos zagueiros não está legal. O Vasco tomando muito gol de cabeça nas bolas alçadas na área. E ofensivamente a gente precisa efetivamente acertar as finalizações. Marcelo Cabo resolve hoje qual será o time titular do Vasco da Gama e a gente pode ter mudanças na equipe com relação à equipe que efetivamente enfrentou o Madureira. Na parte da tarde a gente comunica a vocês a equipe que vai a campo. Bom, com relação à política aí do Vasco da Gama aí, essa listagem da Eleja online tá dando o que falar, porque além da listagem não existe nada armazenado no banco de dados aí da empresa. Eles simplesmente apagaram tudo ao mando do Vasco da Gama. A empresa alega que isto está no contrato feito aí com o Vasco da Gama. Bom, a gente aguarda, porque essa listagem aí vai ser peça fundamental para a decisão aí da ação dos Templários, visto que o prazo de entrega acabou. Perfeito? E lá na outra ação a gente aguarda o julgamento no dia 6. Tudo caminhando para dar levem aí na ação dos Templários. Meus amigos, com relação à situação aí
da Caixa Econômica Federal. A gente tomou conhecimento aí que o Vasco tenta um acordo aí com a Caixa e com o sindicato. A Caixa pediu alguns documentos ao Vasco da Gama. Deixei até anotado aqui para passar tudo para vocês. O relatório de prestação de contas, relatório de exposição da mídia, certidões de regularização fiscal, regularização do CAD e documentos referentes à constituição da nova diretoria. São 5 documentos que a Caixa pede aí para o Vasco para poder liberar esses 6 milhões referente à última parcela aí do patrocínio da Caixa. O Vasco precisa agir rápido porque daqui a pouco esse dinheiro caduca. E é o seguinte, o sindicato dos atletas pode novamente interceder a favor do Vasco da Gama para o Vasco receber essa quantia aí. O Vasco está tentando recolher essa documentação para fazer o levantamento desse dinheiro que foi depositado em juízo. Meus amigos, com relação a reforços, ontem o Vasco anunciou aí, ao som de Roberto Carlos, a contratação de Morato, o 5º reforço do Vasco da Gama. Hoje ou amanhã vai chegar mais um reforço, que é o Matheus Jesus, jogador lá do Corinthians, muito bem encaminhado, tudo certo entre Vasco da Gama e Corinthians. E meus amigos, a gente pode ter uma dupla de volantes muito conhecida aí no Vasco da Gama. A situação do De Sábato está muito bem encaminhada. O De Sábato, que sonha em voltar ao Vasco da Gama, existe a possibilidade do De Sábato voltar para a dívida que ele tem com o clube, a dívida que o clube tem com ele, melhor dizendo, ser composta, né? Então o De Sábato pode pintar, e a situação do Lindoso se desenvolveu muito aí no final de semana. O Lindoso que quer voltar para o Rio de Janeiro. Esse interesse do Lindoso em voltar para o Rio de Janeiro pode ser peça fundamental. O que chamou a atenção foi uma matéria do Bola VIP. Prestem atenção, Bola VIP citando o lateral do Boa Vista, Jean Vitor. Alexandre, como assim chamou a atenção? Quem é Jean Vitor? O empresário dele é o mesmo empresário do Dedé, perfeito? E a vinda do Dedé pro Vasco da Gama não está descartada. A gente falou isso aqui semana passada, o Bola VIP fez essa matéria, Dedé na última semana fez uma live aí, torcida do Vasco lotou o Instagram dele para poder pedir o retorno aí do mito, né, que hoje é um jogador semi-aposentado. Então a gente aguarda aí, porque o Dedé realmente pode pintar no Vasco da Gama. Depois vocês dão uma lida lá na matéria do Bola VIP, e reforços vão chegar no decorrer dessa semana com certeza. Perfeito, meus amigos? Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, abraço, meus amigos.